Antes de ir para a Rússia, o Lula deu uma entrevista para os jornalistas, no geral, e claro que ele falou um pouco mais de besteiras e eu trouxe algumas coisas importantes para vocês assistirem para a gente rebater. E ele pontuou coisas importantes, né? Vamos colocar aspas aqui, sobre o INSS. Vamos ver então o que o Lula falou? Depois disso, eu vou entrar no assunto da Rússia, que também eu trouxe um especialista para fazer essa comparação do que o Lula fala, no caso à esquerda, e o que realmente acontece na realidade. Mas vamos ver o que eu trouxe para vocês hoje, que como sempre está maravilhoso. Que o Lula falou besteira, a gente já sabe, mas qual é a magnitude da besteira que ele falou dessa vez, né? Das besteiras no plural. Graças a Deus, a CGU e a nossa Polícia Federal, num processo de investigação com muita inteligência, sem nenhum alarde, conseguiram desmontar uma quadrilha que estava montada desde 2019 nesse país. Mentira! Ele está falando que é desde 2019, mas isso estava acontecendo, essas coisas da corrupção do INSS, os descontos já estavam acontecendo desde 2016, só que ele preferiu falar em 2019 porque ele quer culpar quem? Exatamente, Bolsonaro. Mas é possível provar que os descontos já aconteciam desde 2016. Tem entidades sérias no meio. Entidades sérias? Mas que entidade séria é essa que faz desconto inadequado, indevido na conta do INSS do pensionista? O que é isso? Que certamente não cometeram nenhum crime e tem entidades que foram criadas para cometer crime. Tipo a do seu irmão? Esse é um assunto que eu evito comentar porque é um assunto que está na mão da Polícia Federal. Claro, é por isso, porque está na mão da Polícia Federal, não porque o teu irmão está envolvido. Inclusive, o sindicato do teu irmão foi um dos sindicatos que a polícia não vai investigar. Por que será? Vocês ficaram sabendo dessa? Vão dar uma pesquisada aí para vocês verem que a Polícia Federal não vai investigar. Só vão investigar todas as outras, mas a empresa do irmão do Lula, essa não precisa. Está na mão da Advocacia Geral da União, na mão da Controladoria Geral da República e está na mão da Justiça. O que eu posso dizer para vocês escreverem para o povo brasileiro é que as vítimas não serão prejudicadas. Quem vai ser prejudicado são aqueles que um dia ousaram explorar o aposentado e o pensionista brasileiro, criando entidades e fazendo promessas, possivelmente nunca cumpridas para esse povo. Aí você pensa, não, então ele vai punir essas empresas, não a do irmão dele, lembrando, né? Mas essas outras empresas que fizeram desconto, mas na verdade não é bem isso que vai acontecer. Segundo ele falou, e também, esqueci o nome da mulher, veio falar que sim, que eles vão punir as empresas, vão tentar pegar esse dinheiro das empresas, né, bloquear os valores e fazer essa devolução. Mas se o valor não conseguir cumprir, né, pagar todo mundo, vai tirar do quê? Dos cofres públicos. Essa foi a pergunta que esse jornalista fez, que eu não deixei, porque a pergunta ficou muito longa e tal, mas vamos ver o que o Lula respondeu. Olha, veja, deixa eu te dizer uma coisa. Devolver ou não vai depender de você constatar a quantidade de pessoas que foi enganada. Devolver ou não? Mas que história é essa de devolver ou não? A quantidade de pessoas que teve o seu nome numa lista sem que ele tivesse assinado. Porque aqueles que assinaram, autorizaram. Depende. Que assinatura é essa? Porque você pode dar um papel, a pessoa não leu, a outra pessoa, né, que está querendo que você assine te fala uma coisa, te induz ao erro, você vai lá e assina pensando que é uma coisa e no fim das contas é outra completamente diferente, depende. Então o que nós queremos, e é por isso que tem a crítica que da demora, é porque, veja, você poderia ter feito uma pirotecnia, e não ter apurado. Como a gente quer apurar com muita seriedade. Claro que quer apurar, né? Como ele vai dizer agora no finalzinho, ele não tem pressa, porque ele quer saber de toda a verdade. Sabe por que ele não vai ter pressa? Porque o irmãozinho dele está envolvido, ele vai dar um jeito
de tirar os amiguinhos deles da reta, né? Dele da reta, e aí livrar a cara dos bandidos, né? Tanto a CGU como a Polícia Federal foram a fundo na exploração para chegar no coração da quadrilha. Se tivesse feito um carnaval há um ano atrás, possivelmente tivesse parado no carnaval. Como acontece em todas as denúncias. Você faz um show de pirotecnia numa semana, na outra semana sai da pirotecnia e esquece. Não, nós resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019. Claro. É importante saber, uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. Vocês sabem que era ministro da Previdência em 2019. Vocês sabem que era chefe da Casa Civil em 2019. Vamos ver já já o que o Bolsonaro fez para conter essas fraudes do INSS, que ele está falando que começou em 2019. Na verdade, o que começou em 2019 foi a prevenção desses roubos. O Bolsonaro estava tentando evitar os roubos. Isso começou sim em 2019. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia. Que você está fazendo agora já, falando essas merda. Mas a gente não quer uma manchete de jornal, a gente quer apurar. Agora eles querem, como é que fala? Colocar tudo para debaixo do tapete, né? Fazer tudo com a calmaria, porque afinal de contas meu irmão está envolvido, os sindicatos. Então a gente não quer notícia de jornal, a gente quer apurar, claro, a gente não quer que ninguém saiba o que está acontecendo. Agora não quer, né? Agora, quando quer falar de Bolsonaro é culpado, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, aí sim tem que ir pro jornal, aí tem que pedir para a tropa toda fazer vídeo na internet, né, para desmentir o Nicolas, aí pode. A gente quer apurar e aquelas entidades que roubaram vão ter seus bens, sabe? Vão ter seus bens congelados, nós vamos, desses bens, sabe, repatriar o dinheiro para que a gente possa pagar as pessoas. Ora, se a gente não tiver competência... Ué, já tá falando que não vai conseguir se a gente não tiver competência, que é o que vocês não têm, e ele já assumiu. Se a gente não tiver competência... De retirar o dinheiro das entidades, obviamente que é importante dizer e precisa... E ele não concluiu, você viu, se a gente não tiver a capacidade de retirar o dinheiro das entidades, ele não completou, agora ele vai falar uma outra coisa, mas o que ele quis dizer é, eles vão tirar dinheiro do governo. Quem vai pagar? Você, contribuidor. O que paga imposto certinho, né? É você que vai pagar. Só ter cuidado. Dinheiro da União. Não foi dinheiro dos cofres públicos. Não, mas vai ser. Não foi agora. Mas se você vai tirar dinheiro dos cofres públicos para ressarcir o pessoal do INSS, é o quê? Foi dinheiro do salário dos aposentados. É isso que nos deixa mais revoltado. E é por isso que nós vamos a fundo para saber quem é quem nesse jogo. E se tinha alguém do governo passado envolvido nisso? Não tinha, mas tem do seu. Não é assim, ó. Tá assim, tá cheio de gente do seu governo. É isso que nós vamos fazer. Aham. Eu não tenho pressa. O que eu quero é que a gente consiga apurar para apresentar ao povo brasileiro a verdade e somente a verdade. Ele não tem pressa porque ele quer que o pessoal esqueça desse assunto. Olha, gente, tem tanta coisa acontecendo aqui. Para que ter pressa? Esquece isso do INSS. Esquece, a gente vai apurar, pode ficar tranquilo. Aí, o pessoal da Globo, né? Na verdade, esse cara que vai falar, que eu esqueci o nome dele, mas vocês vão ver aqui, né? O comentarista, é o único sensato. Não é porque os outros falam um monte de merda, mas o sensato vai falar agora e veja o que ele vai falar sobre isso, da contribuição que o povo vai fazer para o pagamento do pessoal do INSS, porque vai ter que fazer, né? Não é só uma confusão, é ilegal. Porque uma coisa são as entidades fraudadoras ressarcirem os fraudados, como falou o ministro corretamente. Isso é correto. Outra coisa é que as entidades fraudadoras não têm os recursos, justamente porque são fake, porque há banditismo, etc., não há dinheiro suficiente para ressarcir as fraudes. Ou seja, não vai ter, porque realmente, como ele falou, as empresas são fraudulentas. Até eles encontrar essas empresas, os donos, o dinheiro já sumiu, meu amigo. Como sempre some, né, Lula? Ele sabe disso, é expert nisso, né? Então vai tirar o dinheiro do quem? Do contribuidor, do pagador de impostos, do trabalhador, dinheiro dos cofres públicos. Só que isso, como ele falou, é ilegal e ele vai explicar o porquê.
E aí o governo fala que entrará, ou dá a entender que entrará dinheiro do Tesouro. Dá a entender não, ele falou. Ele, no caso, a ministra dele, né? Para um pouquinho, é ilegal. Quando houve as inundações no Rio Grande do Sul, entrou dinheiro do Tesouro para ajudar o Rio Grande do Sul, mas aquilo era uma catástrofe climática e a decisão passou pelo Congresso. O Congresso autorizou. Aqui não é uma catástrofe climática. Não é. É uma fraude que foi viabilizada pelo Estado brasileiro. Foi o INSS que realizou a operação dos descontos. Ministro de quem? Ele falou, quem estava no governo, né, no ministério, na verdade, no governo anterior, blá, 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 você sabe quem? O ministro dele sabia, foi informado que estava vendo coisas fraudulentas e o que ele fez? Estou sem tempo de analisar, gente, deixa para a próxima. Um ano se passou e aí aconteceu o que aconteceu, né, meus amigos? Em folha. Então, quando o Estado brasileiro se associa a fraudadores, foi isso que aconteceu, viabiliza a fraude, ele não pode usar dinheiro do Tesouro para ressarcir as pessoas fraudadas, porque as pessoas não pagam impostos para ressarcir fraudes viabilizadas pelo próprio Estado. Para que esse ressarcimento seja feito legalmente, é preciso, em primeiro lugar, que a Justiça diga quem tem direito, a quanto, qual é a correção monetária, como se atualiza esse dinheiro, quem de fato foi fraudado e quem não foi fraudado. É preciso que o Congresso Nacional analise a ideia de desvio de dinheiro orçamentário, porque o orçamento tem finalidades específicas, e essa não é uma finalidade de dinheiro do orçamento. É preciso que o Congresso analise uma proposta que viria do governo. Ou o governo vá ao mercado, e não ao Tesouro, e levante dinheiro no mercado. O que não vai acontecer, meus amigos, porque no Brasil já não, sabe, as leis já não importam mais. Quem manda? Alexandre de Moraes. A Câmara falou, não vamos punir tal pessoa, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. O Alexandre de Moraes fala, e daí, não quero saber, vai lá. Então o Lula provavelmente vai chegar no Alexandre de Moraes, pedir um favorzinho extra, não é? E aí, o que vai acontecer? Vai tirar dinheiro público, por mais que o Congresso diga que não tire. Se ele for lá e bater na porta do Alexandre de Moraes. Então a zorra, o Brasil já não era, né, uma coisa tão organizada, né? Mas pelo menos a lei funcionava. Agora, meus amigos, tá de qualquer jeito, quem vai pagar é o contribuinte, com certeza. Então não é assim. O dinheiro não pode legalmente ser desviado do Tesouro e enviado para vítimas reais ou supostas das fraudes. Poder não pode, mas vai. E aqui, né, já que ele estava falando do o governo anterior, vamos analisar o que o governo anterior fez naquela época. Jair Messias Bolsonaro, no dia 18/6/2019, já que o Lula falou que 2019 foi o problema, né? Foi no governo dele. Sancionei há pouco, né? Agora a lei que combate as fraudes previdenciárias do INSS, originárias da MP 871. Serão aproximadamente 9 bilhões economizados nos próximos 12 meses. Avanço mais que importante para o Brasil. Já no primeiro ano de governo, o Bolsonaro já queria evitar esse tipo de rombo no INSS e o PT, na mesma época, aqui ó, dia 5/6, né, antes na verdade até da aprovação dessa lei, né, o PT disse que votou contra essa MP por entender que não é preciso retirar direitos e prejudicar gravamente os pobres. Como que ia prejudicar os pobres? Você está fazendo um desconto no INSS dessa pessoa, porque eles nem têm noção de que tipo de desconto e como que esse desconto vai ajudar eles no futuro. Enfim, e aí, né, com menos acesso à informação e combate às fraudes contra o INSS, bastaria uma força-tarefa para combater as supostas fraudes que Bolsonaro alega querer coibir. Alega? Hoje sabe-se que ele estava certo, como outras vezes ele estava certo também, não é, meus amigos? Então, é isso aqui.
Agora, nós vamos para a parte em que Lula muda, né? Mudou de assunto e começou a falar das questões da Rússia, né? O que ele foi fazer lá e blá, 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 e vê que ele não entende nada de nada. Vamos ouvir. E de todos que participaram com os aliados, foi o que mais perdeu gente. Ele está falando que a Rússia, na Segunda Guerra Mundial, foi o país que mais perdeu gente. E eu vou explicar um negócio para vocês. Foi o mais que perdeu gente? Foi sim, porque a Rússia é gigantesca. Tem gente demais na Rússia. Tanto agora, ainda perde-se muito mais soldados da Rússia do que da Ucrânia. Mas o que acontece, né? E meu marido me explicou muito bem, porque ele é estoniano, né? Como vocês sabem, e ele sofreu, né? Com as agressões da Rússia na época da União Soviética, né? O país sofreu. Então, como que a Rússia funciona em relação à guerra? É assim, ó, eles não têm estratégia, eles não sabem o que eles estão fazendo, e eles só mandam, como meu marido usa a palavra, carne, né? Ah, morreram tantos. Mandar mais. Ah, mas eles tomaram essa área, qual é a estratégia que a gente tem? Não sei, só vai. É assim, é por isso que eles perdem muitas pessoas, eles não têm ponto estratégico. Não tinha na Segunda Guerra Mundial e não tem agora. É por isso que a Rússia não conseguiu ganhar da Ucrânia. A Ucrânia está tendo ajuda com armas, sim, mas mesmo assim tem muito mais soldados russos morrendo na linha de batalha do que da Ucrânia, por causa disso, porque eles não se importam com estratégia, eles mandam as pessoas para a frente da batalha e só vão empurrando gente, aí vai morrendo, eles vão avançando e mandando mais gente, avança e vai mandando, entenderam? Não é estratégico, é assim, é por isso que perde, mas ele sabe disso? Provavelmente não, ou está falando só para falar, né? Eu disse ao presidente Putin que nós estamos dispostos a ajudar na negociação, desde que os dois países que se enfrentem queiram que a gente possa participar de negociação. Então, com um país que não tem relevância, neste caso, você tentar conversar com a Ucrânia, estando na Rússia, participando desses eventos, você quer que a Ucrânia fale com você? Como? Seria a mesma coisa que o pessoal ficou falando, né? Ah, porque o Trump está do lado do Putin. Como você quer que eu fique contra o Putin se eu tenho que conversar com ele para parar a guerra? Eu tenho que ficar no meio dos dois, eu tenho que conseguir ter um relacionamento com os dois. Então ele nem vai ficar a favor da Rússia, nem vai ficar a favor da Ucrânia, porque ele tem que estar no meio. Então ele tem que tentar conversar com os dois. Aí agora, o Lula quer conversar com a Ucrânia indo num evento do Putin e sendo a favor do Putin. Ah, mas a gente quer que acabe a guerra. Mas você está muito pró. Todo mundo sabe que você é a favor do Putin. E você está... Enfim. O Brasil acha que é uma loucura ficar incentivando essa guerra, que é uma loucura, sabe? A Europa está voltando a se armar. Por que a Europa voltou a se armar? Por quê? Porque o teu amiguinho invadiu um país livre. E aí a Europa pensa, se ela invadiu esse, provavelmente vai invadir outros, porque é isso que a Rússia faz. Sempre fez, né? Um ano vai ali, outro ano pega outra ali, outro ano faz outra coisa aqui. Então vai lá e conversa com seu amigo, peça para ele parar a guerra. Ué, não tem potência para isso? Então fica quieto, fica na sua. Com medo de guerra, que é uma loucura, a Inglaterra... Com medo de guerra, que é uma loucura. O país invadiu o outro anteriormente, tomou boa parte da Europa para si, aí colapsou, agora está tomando de novo um desses territórios e não é para a Europa ficar com medo, vai ficar tranquila, entendi. Está voltando a se armar, o Japão está voltando a se armar, ou seja, nós estamos gastando trilhões de dólares com arma, quando o mundo está precisando que a gente gaste trilhões de dólares com educação, sabe, com saúde e com comida para o povo que está passando fome. Ué, peça para os seus amiguinhos aí, ó. Olha lá, ó. O Estadão ficou revoltado com a união Lula-democracia, junto com os ditadores lá na Rússia. Ué, você está se envolvendo com as pessoas erradas, está se preocupando com a fome? E a fome que esse grupo aqui causa lá nos países dele, né, os africanos? O que é? Não vai ficar, esse aqui você não vai ficar contra. Está contra a Europa que está se armando, que está gastando dinheiro com armas para se proteger, para proteger seu povo.
e não está gastando para combater a fome, enquanto esses caras que você está aí sentado do ladinho, participando de um evento, causam coisas piores no próprio povo e você não fala nada. Aqui, ó, imagem de Lula na Praça Vermelha ao lado de facínoras para ver o desfile de mísseis que massacraram inocentes na Ucrânia marcará o dia da infâmia da política externa do Brasil. E é um blá blá blá. E agora eu vou trazer um ponto importante que o doutor em ciências políticas, o André Largester, eu não sei se fala assim, ele vai falar coisas importantes sobre a viagem do Lula à Rússia e também, como vocês podem ver, ele também fala bastante coisa sobre Israel, então ele vai fazer um pouco essa comparação. Vamos ouvir. Pessoal, sabe o que eu estava analisando aqui? O presidente do Brasil, Lula, foi para a Rússia, não só encontrar com o Putin, mas também para participar dessa parada militar que eles fazem todo ano, que diz ser em comemoração à vitória dos soviéticos contra os nazistas, mas na verdade é uma demonstração de força, e principalmente agora eles estão usando essas mesmas armas que eles apresentaram lá para chefes de estados que estão atacando a Ucrânia. E só um adendo, né? O Lula falou sobre essa questão de que a Rússia combateu o nazismo, concordo, mas aí trouxe coisa pior. O comunismo matou muito mais do que o nazismo e ninguém fala nada e matou o povo de fome. Mas isso não pode falar, né? Os dois são ruins, mas aí o comunismo pode, o nazi não, né? E parem e analisem um minuto. Primeiro, o Brasil foi a única democracia de grande porte que estava lá presente, talvez a única democracia que estava presente nessa parada militar. A única. Os outros países democráticos do Ocidente foram agora visitar o Zelensky na Ucrânia, como sinal de solidariedade. O Brasil não foi. E todas as pessoas que apoiam o Lula ter ido encontrar com a Rússia, com o Putin, ficam falando na internet e nas redes sociais que foi Israel, que Israel é um país colonizador, quando a Rússia foi colonizadora, que o Israel é um país expansionista, quando a Rússia está sendo expansionista, que Israel é um país agressor, quando a Rússia é o país agressor, quando Israel é um país autoritário, quando a Rússia é um país autoritário. Vejam só que não tem nenhum valor, não tem nenhuma ética, é escancarado na cara de todos nós, que na verdade nada do que eles falam vale nada, não vale um centavo, não existe ética, não existe moral, não existe valores. Então o governo brasileiro que critica Israel de assim dia não, faz nota do Itamaraty de assim dia não, está agora na Rússia, sentando com o Putin e apoiando tudo o que ele fez e que o governo brasileiro diz rejeitar que outros países façam. Pensem nisso. E é com essa análise maravilhosa que eu quero encerrar esse vídeo. Espero que as pessoas tenham percebido isso, né? As pessoas inteligentes aqui desse canal com certeza perceberam isso, mas é importante trazer um especialista para confirmar o que a gente já está vendo e a hipocrisia dessa esquerda, né, e do comunismo, que disse, nós derrotamos o nazismo, que era muito ruim para o povo, aí trouxe o que? O comunismo, que também é ruim, e eles, enfim, entenderam, né? Então é isso, espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!